Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, estamos chegando com o nosso SCC Meio Dia. Tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Maria Esther, Cibele Fávero, bom dia, boa quinta. Bom dia, Fernando, boa quinta. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você, boa quinta também. Vem conosco até 1h15. Quinta-feira já tem esse clima mais gostoso, né? Um pezinho bom, né, no fim Maria? de semana, quase chegando lá. Bom dia para todo mundo. Ficamos juntos até 1h15 da tarde. Bora para as notícias, então? Presta atenção, não vai ter proibição de motos na BR-101. O tema é polêmico, a mudança de hábito que foi proposta pela PRF, que altera o trânsito para motociclistas aqui no trecho da BR-101, tem gerado realmente muita repercussão e negativa. Já já os detalhes no SCC Meio-Dia. A Comissão de Saúde da Câmara de Joinville aprovou um projeto que pretende multar quem não aparecer no dia agendado para tomar a vacina contra o coronavírus. E está decidido. O Brasil vai ter nos próximos meses o serviço de internet 5G. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira o edital do leilão do 5G. O 5G é uma tecnologia que promete revolucionar o mundo, não apenas ao alcance das mãos, mas também no nosso cotidiano. Só que para isso, alguns municípios precisam se readequar. Florianópolis, como um dos principais polos tecnológicos do Brasil, vem tentando fazer isso. Rádio de Xanxerê pega fogo enquanto o locutor estava no ar. Uma live estava sendo transmitida também quando o fogo começou, olha só. Desvia o transformador da rádio, vou desligar tudo aqui. Bombeiro, eu vi aqui na Rádio Momento FM, tá pegando fogo aqui. Polêmica em Criciúma, professor é exonerado depois de exibir um vídeo em sala de aula. Enquanto eu estiver aqui de plantão, isto não vai acontecer desse tipo de atitude. Essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E o incêndio destruiu completamente uma casa em Blumenau. A estrutura ficava em cima de um morro e a inclinação do local dificultou o combate às chamas. Já já os detalhes para você. Microempreendedor individual, vocês devem ter escutado bastante esse nome aí nos últimos tempos, né? Isso porque o número de abertura de MEIs cresceu muito durante a pandemia. Mais de 190 mil pessoas decidiram abrir o próprio CNPJ desde o início da pandemia. E as facilidades são várias. Daqui a pouco a gente conta para você aqui no SCC Meio Dia. Também vamos dar destaque para o tempo aqui no estado. Algumas cidades já amanheceram com chuva nessa quinta, em outras ainda vai chover, mas com os acumulados ainda pouco significativos, o alerta para estiagem continua, principalmente na região oeste. A seca realmente transforma as paisagens. Este que era para ser um campo de futebol com grama verdinha, se transformou em um aglomerado de mato seco. Estamos no ar, fique com a gente. Olá, minha gente, muito obrigado por nos receber na sua casa, no seu trabalho nesta quinta-feira. Já está chovendo em algumas regiões de Santa Catarina. Daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo com a Maria Esther por aqui. Você abasteceu o carro nessa semana, Cibele? Abasteci, Fernando. E aí, como é que foi? Foi muito caro. Dor no coração. Doeu no coração, no bolso, muito caro, como a gente já previa, né? Talvez até um pouco mais rápido esse aumento do que imaginávamos e do que a gente vinha anunciando aqui. É verdade. Faz o seguinte, como a gente faz todos os dias aqui, a gente abre a edição do nosso SCC Meio Dia, convidando você a interagir aqui com o nosso programa. Manda para cá a sua participação e hoje a pergunta é: você está pagando quanto na gasolina aí na sua cidade? Pois é, a gente tem uma expectativa negativa de que o litro da gasolina chegue a R$ 7,00 ainda este ano. Pelo menos é o que estão dizendo os sindicatos, não é mesmo, de proprietários de postos de combustíveis. Por isso, vamos começar essa edição, dar um confere no posto de gasolina, quanto é que está o preço nesta quinta-feira? Vamos sim, Fernando. E o Cleiton Ramos foi até lá para descobrir como é que está, né, esse termômetro aí do preço da gasolina, já que a previsão é 7 até dezembro, a gente confere agora. O Cleiton está ao vivo conosco? Deixa eu ver se o Cleiton está aqui. Cleiton, quanto está a gasolina nesse posto que você está e onde você está? Bom dia. Bom dia, Cibele. Eu estou assim, ó,
que eu tô com dor aqui no bolso, sabe? Tá dando uma fisgada aqui no bolso, por isso que eu tô caindo um pouco pro lado direito. Tá doendo, hein? Pois é, bom dia para você, Sibélio, Fernando, pessoal de casa. Tô aqui dando uma olhada em algumas informações. Já está repercutindo em muito também nas redes sociais esse novo aumento do combustível que vai acontecer. A gente está em um posto aqui no centro da cidade, onde a gasolina está sendo vendida a R$ 6,00 no dinheiro e a R$ 6,19 no cartão de crédito. Então, está para acontecer um novo aumento aí. A gente sabe que tem a dificuldade do motorista em abastecer e o pessoal agora se programando para ter esse novo aumento no combustível. Realmente uma situação muito complicada, até porque esse reajuste acontece em menos de 30 dias após o último aumento final no mês de julho. Repito, aqui o pessoal está pagando R$ 6,00 no dinheirinho e no cartão de crédito R$ 6,19. É brincadeira. E se acontecer esse novo aumento como está programado, há quem diga que pode chegar a quase R$ 7,00. A gente percebe que o último que abasteceu aqui, ó, colocou R$ 30,00. Olha só quantos litros deu. Filma aí, Dionei, dá aquela fechadinha básica. Deu 6 litros. Essa cena tá mais rara, né? Tem pessoal que bota 20, bota 30, né? E realmente já não está dando para colocar tanta quantidade assim de combustível. Eu estou aqui de olho para ver se consigo bater um papo com alguém para saber a respeito desse novo aumento, né, do preço de combustível. O pessoal tentando abastecer, mas está cada vez mais difícil, né, abastecer combustível. Estou aqui ao lado de um casal. Bom dia, tudo bem? Sem querer invadir a privacidade do casal, peço gentileza, peço desculpas. Estamos ao vivo aqui na tela do SCC SBT. A senhora está sabendo que vai ter um novo aumento? Sim, sim. Está sabendo qual é o seu nome, amigo? É André. André, já está sabendo do novo aumento? Sim, sim. Um absurdo, né? Rapaz, aqui está R$ 6,00, né? Pode chegar a 7 quase, né? Se acontecer esse novo aumento. Inclusive é uma diferença muito grande dos postos, né? Entre um e o outro, a gente encontra um preço muito diferenciado. Então a gente não sabe até que ponto esse cartel funciona aqui dentro da ilha, né? A que ponto que pode aumentar um, diminuir o outro. Realmente é um absurdo e ninguém faz nada, ninguém fala nada. Qual a sua profissão? Eu sou músico. Músico. Roda bastante aí pela cidade? Bastante, rodo bastante. Encher o tanque é raro? Ah, muito raro, né? O carro até estranha. Afoga, né? Com certeza. Valeu, obrigado, viu? Obrigado pela gentileza, pela participação. Essa situação, portanto, o Dionei vai continuar dando um giro aí para mostrar como é que está a situação, pelo menos nesse posto de combustível. Né? Lembrando que a nossa produção recebeu agora há pouco uma nota, e a nota eu vou ler aqui na íntegra. A nota diz o seguinte, ó, governo do estado não aumenta impostos. Como esclarecimento, o governo do estado não interfere nos preços dos combustíveis. O ICMS da gasolina no Brasil varia de 25% a 34%. Em Santa Catarina, Santa Catarina é 25%, o menor percentual do país e o mesmo desde que o imposto foi criado em 1988. Mensalmente é realizada uma pesquisa para determinar o preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, sobre o preço do combustível em todo o estado. Como base para a PMPF, o governo do estado convalidou no Conselho Nacional de Política Fazendária o preço médio de R$ 5,53 para a gasolina, um dos menores no Brasil, a contar a partir de setembro. Importante ressaltar que somente em 2021 a Petrobras já subiu o preço da gasolina 9 vezes, acumulando 51% de aumento. Nota divulgada agora há pouco, né, para a nossa produção do governo do estado de Santa Catarina. Agora está cada vez mais difícil encher o tanque. Olha, faz tempo que eu não sei o que é isso, encher o tanque. O carro até estranha, como disse o motorista. Realmente tem que estar preparados, né? Infelizmente, né, Sibeli e Fernando, é aquele tipo de informação que o pessoal está até calejado, parece aquele paciente que está na UTI, né? Pois é, vem mais um aumento por aí. Eu me lembro que da última vez que eu estive aqui, eu fiz uma oração na bomba para ver se realmente a gente consegue fazer alguma coisa. Eu vou continuar orando aqui para ver se o preço do combustível baixa. Só orando. Ô, meu Pai, ajuda, o bolso não aguenta mais, Senhor. Voltamos aos estúdios. É a Nossa Senhora da Gasolina, hein, Cleiton? Obrigado pela participação. Cleiton, vou te falar um negócio, meu amigo. Tem que rir para não chorar, viu? Tem que rir para não chorar. Mais um aumento da gasolina vindo por aí e pode chegar a R$ 7,00 o litro da gasolina. Aí tem que andar de moto mesmo, né?
tem que andar de moto, porque de carro já não dá mais. Fica mais difícil encher o tanque, né, Fernanda? Não. A gente viu ali na bomba, 6 né? litros. O reflexo disso. 30 pila, 6 6 litros para R$30, 8 litros e pouco ali para R$50. E a gente não viu mais do que isso, né? Ali abastecendo o próprio músico que foi entrevistado ali falou, né? Que encher o tanque é raro. O carro vai levar um susto se encher o tanque, porque está muito caro. E o seguinte, nosso combustível hoje, o petróleo ainda é baseado, né? Com relação ao dólar, nós vamos ter que melhorar a economia do Brasil, valorizar o nosso real, para que o dólar consiga ter uma queda e a gente consiga baixar os preços dos combustíveis, já que a Petrobras informa que não vai interferir no preço do combustível, né, com relação ao dólar, é o que será feito, não vai segurar o preço do combustível. Aumentou o dólar, aumenta o preço do barril de petróleo e o combustível aumenta na bomba, não tem jeito. É isso, minha gente. Vamos para R$7, infelizmente. Vai contando pra gente o que mais está doendo no bolso. É aluguel, é conta de energia, é combustível, é mercado. O que mais está doendo no bolso, Cibele Fávero? Fernando, o gás, né? A energia que vai ter um novo reajuste. Então você manda aqui pra gente, o nosso WhatsApp já está na sua tela. O que mais você sentiu diante desses aumentos? O que está sendo mais difícil aí de enfrentar? Manda que a gente mostra já aqui para você. O WhatsApp na tela, participe com a gente. Agora, o incêndio atingiu uma residência na cidade de Blumenau, Vale do Itajaí. As imagens são impressionantes. Pode colocar no ar. Cibele, olha só o tamanho desse incêndio. Fernando, olha só. Nesse momento, os bombeiros tentavam chegar, né, no local. A casa tem aproximadamente 200 metros quadrados. Só que ela ficava localizada no bairro Nova Esperança, mais precisamente na rua Olga Fumagalli. E é um local bastante íngreme. O fogo começou por volta das 7 horas da noite e essa construção, né, numa residência mista, feita parte de madeira, parte de alvenaria, foi, atingida diretamente. Ficou completamente consumida pelas chamas. Os bombeiros de Blumenau atenderam a ocorrência, foram 5 viaturas até lá, mas não puderam fazer muita coisa para evitar que o fogo se espalhasse ainda mais. O terreno, né, de grande inclinação dificultou também bastante o trabalho do combate às chamas dos bombeiros. E a suspeita até o momento é que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. A informação inicial era de que tinha uma família dentro da casa e isso preocupou demais os bombeiros e as equipes de segurança, mas, felizmente, isso acabou não se confirmando, então os prejuízos foram realmente materiais. Ninguém ficou ferido. Mas teve mais um incêndio registrado, só que na cidade de Lages, por volta da meia-noite. Era uma casa de madeira e que também foi completamente destruída pelas chamas. Todos os bens que estavam dentro da casa também foram destruídos pelo fogo. O incêndio acabou se espalhando para um galpão que ficava nos fundos do terreno, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas a tempo de salvar o que estava dentro da estrutura do galpão. Na residência moravam 5 pessoas. Felizmente, conseguiram sair da casa em tempo, ninguém ficou ferido. Tudo indica que o fogo tenha começado na área da cozinha, onde tinha um fogão a lenha que estava aceso até momentos antes de o incêndio começar. Agora, Fernando, ainda falando em incêndio, teve uma outra situação, mas em Xanxerê, e que chamou muito a atenção. É um incêndio em uma rádio na cidade de Xanxerê, lá no oeste do estado. E o detalhe, o fogo começou quando o locutor estava no ar e ainda fazendo uma live. É sim, Fernando. A gente está mostrando aí algumas imagens já do lado de fora da estrutura da rádio, que fica às margens da BR-282 em Xanxerê. E aí você vê a proporção do incêndio, as chamas tomando conta da estrutura, uma fumaça preta densa ali também no local. E aí agora a gente vai mostrar para você o que aconteceu lá dentro, enquanto o locutor, o Sérgio Vieira, ele estava em uma live, além de estar ao vivo na rádio, né, falando com os ouvintes, no momento em que tudo aconteceu. E aí ele continuou gravando, continuou transmitindo a live ao vivo, sem mesmo perceber, olha só. Maravilha, estamos de volta, agora 18h09, horário de Brasília, 22 graus é a temperatura, cheiro de queimado. Quem tá queimando? Aonde? 193. Aonde? Aqui na rádio. Que lugar? Não sei. Só um pouquinho, família. Desliga tudo. É aqui. Desliga aqui. Não é. Tem lá, pega lá, tem que os bombeiros. Qual é o número? 190 o quê? 193. 193. É aqui, é aqui.
Desvia o transformador da rádio, vou desligar tudo aqui. Bombeiro, eu vim aqui na Rádio Momento FM, tá pegando fogo aqui. 80% da rádio foi destruída. Os funcionários estão trabalhando agora nesse momento em um estúdio emergencial, né? E as causas ainda estão sendo investigadas. Você viu ali o desespero do locutor, né? O Sérgio, contando o que estava acontecendo, pedindo socorro para os bombeiros. E aí nós conversamos com ele hoje, né? Esse incêndio aconteceu nessa quarta-feira e a gente conversou com ele hoje sobre tudo que ele passou. E ele gravou um vídeo para a gente, olha só. E eu estava ali trabalhando, como vocês podem ter visto ali na live, né? Quando eu senti aquele cheiro de fumaça, e aí o colega veio gritando, né? Eu senti o cheiro da fumaça, ele veio gritando: Sérgio, a rádio tá pegando fogo, a rádio tá pegando fogo. Aí ele assim, é dentro da rádio. Aí nós saímos, eu e ele, pegamos o extintor, e quando nós olhamos então para o outro lado, para a porta do escritório da rádio, do diretor da rádio, já estava tudo em chama. E aí a fumaça literalmente tomou conta do estúdio e eu saí correndo para fugir, né, para sair do fogo. Quando eu chego nas outras dependências, o fogo já tinha se alastrado, já estava no corredor onde a gente tinha que passar para vir para a rua. Quando eu saí correndo, saí aqui nessa porta aqui, né? E aí, graças a Deus, os bombeiros estavam chegando. E aí, bateu, né, aquela tristeza, aquela dor de ver a segunda casa em chamas, né? Desesperador, né, Fernando? Triste, né? E ele relatando ali, como ele estava ao vivo, né, na live, ele acabou relatando boa parte de tudo que aconteceu. E a gente sabe que uma estrutura de rádio, ela tem materiais, né, para fazer acústica ali do som. Verdade. E que também tem um poder ali, né, de inflamar o fogo muito rápido. E realmente foi muito rápido. Assim que ele percebeu a fumaça, logo o fogo se alastrou. E aí a gente viu, né, as imagens do lado de fora. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eles estavam trabalhando, transmitindo os programas, todo mundo saiu rapidamente da rádio, tentaram apagar, viram que se alastrou muito rápido, chamaram os bombeiros e aí todos ficaram bem. Hoje a equipe então continua trabalhando em outro local. Aí está, agora 11 da manhã, 54 minutos, 6 para o meio-dia. Atenção, Grande Florianópolis, segura aí já a polêmica da proibição das motos na BR-101. A polêmica da proibição das motos na BR-101. A informação de agora: as motos não serão impedidas de trafegarem pelas faixas principais da BR entre Palhoça e Biguaçu. Já você confere a reportagem completa com todos os detalhes desta história. Mas agora, deixa eu falar para você. Alô, ingleses! Alô, Canasvieiras! Norte de Floripa, preste atenção. Jurerê tradicional, ingleses, Canasvieiras. A informação agora é com relação ao engordamento da faixa de areia dessas praias. Pois bem, nós vamos trazer agora todos os detalhes para você, porque o projeto está em fase de elaboração. Eu vou para lá ao vivo, para a Praia dos Ingleses, onde está o Paulo Henrique, para entender e contar para a gente como será esse trabalho. A gente já viu, Paulo, que em Canasvieiras foi um sucesso. Um sucesso, mais de 50 metros de uma nova faixa de areia, não é mesmo? Obra inaugurada no ano passado, mas agora, Ingleses deverá também ser contemplada com esse mesmo trabalho. Conta pra gente, já tem data para isso acontecer? Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia a quem nos acompanha. A Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria de Infraestrutura, planeja fazer então esse alargamento das praias dos Ingleses e também de Jurerê, aqui na região norte da ilha. Algumas questões do projeto ainda precisam ser aceitas por órgãos estaduais e nacionais e também por órgãos ambientais, precisam ser aprovadas, como por exemplo o IMA. A gente está ao vivo agora da Praia dos Ingleses, a gente não consegue ir até a faixa de areia porque cai uma chuva no momento, né? Mas em conversa com alguns comerciantes da região, inclusive donos de restaurantes, eles afirmaram que no verão isso daqui realmente não tem mais estrutura para aguentar o tanto de turistas que vêm até aqui e que inclusive quando a maré está muito alta, o mar chega a vir até aqui, perto da calçada dos restaurantes. Por isso a gente vai conversar agora com o secretário de Infraestrutura Municipal, Walter Galina, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esse projeto. Walter,
Esse projeto de alargamento das faixas de areia da Praia dos Ingleses e de Jurerê vem mais ou menos depois de um ano de concluída as obras de alargamento da faixa da Praia de Canasvieiras. Por que esse foco na região norte e o que a gente consegue tirar das obras que aconteceram em Canasvieiras para a gente conseguir melhorar aqui na Praia dos Ingleses? Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, nós quebramos um paradigma que de Florianópolis nada podia ser feito. Hoje nós mostramos que é possível, sim. Quando tivermos um bom planejamento, um bom projeto, com uma boa empresa executora, e foi isso que nós fizemos em Canasvieiras. E o mais importante para ressaltar para os moradores é que dos 10 milhões e 500 mil reais que nós investimos em Canasvieiras para fazer aquele alargamento de 2.400 metros, com 50 metros de faixa de areia, que pelo que já gerou de emprego e renda lá no desenvolvimento econômico da região de Canasvieiras, em 5 ou 6 anos se paga. Só isso já mostra a importância, além do lazer, da autoestima dos moradores, da qualidade de vida dos moradores e dos turistas, mas isso mostra que o desenvolvimento econômico que acontece quando acontece um engordamento de praia é primordial. Agora nós estamos fazendo Ingleses, estamos fazendo Jurerê, que era o Jurerê tradicional, que eram 2 locais que mais precisam, o Inglês aqui da parte do centrinho ao canto sul dos Ingleses, ele realmente estava precisando demais. Nós vamos fazer ali do Rio Capivari, dos 3.200, vamos deixar todo ele uniformizado em 45 metros de largura. Vai ser aqui em torno de 470, 480 mil metros cúbicos que nós vamos trazer para cá. Foi localizada uma jazida, duas jazidas aqui de 1.500 a 2.500 metros, ou seja, da orla bem menor a distância do que nós imaginávamos no primeiro momento. Por isso, nós temos a convicção, o projeto está sendo feito o projeto e está sendo feito também o estudo ambiental. Com o estudo ambiental pronto e também com o projeto, nós vamos encaminhar ao IMA. O IMA vai analisar, vai liberar a LAP, que é a licença ambiental prévia. Com isso em mãos, nós vamos entregar a Capitania dos Portos e também ao SPU. Não vemos grandes problemas nesses 2 órgãos, né, porque o projeto é muito bem elaborado, mas realmente a gente sabe que são obras complexas da parte ambiental, mas nós já temos a expertise de Canasvieiras e temos a convicção que isto não vai ser o problema para a execução dessas obras. Algumas questões ainda precisam ser aprovadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Ambiental. Quais são os impactos ambientais que a Prefeitura pode encontrar com essa obra de alargamento da faixa de areia aqui nos Ingleses e em Jurerê? É aquilo que eu falei. E nós acreditamos que pela nossa expertise de Canasvieiras, nós vamos ter menos obstáculos agora. Obviamente que nós precisamos encontrar uma jazida que o IMA exige, que tenha a mesma granulometria, que tenha a mesma coloração da areia da praia, que tenha o menor impacto ambiental possível de onde nós vamos retirar. O IMA exige que não seja feito o serviço na época da safra da tainha, ou seja, de 1º de maio a 31 de julho, nós não vamos executar esse tipo de serviço. Nessa época, a gente acredita receber a liberação ambiental no início do ano. Lançamos a licitação, uma licitação internacional, acreditamos em 120 dias, aí entramos no mês de maio, mas vamos deixar tudo encaminhado para de início de agosto, darmos a ordem de serviço e ficar concluída ainda neste ano, no próximo ano, antes do verão, deixar concluído as duas praias, tanto o engordamento da praia dos Ingleses, quanto o engordamento da praia de Jurerê Tradicional e também a construção do mole, que é lá na Praia da Armação, que com a construção do mole, a gente lá vai trabalhar o engordamento de forma natural. Quanto a Prefeitura espera que deva ser gasto nessas obras? Eu acredito que a de Canasvieiras foi um valor menor. Hoje nós licitamos por 16 milhões, a empresa que ganhou por 10 milhões e meio.
Então apareceu 11 empresas, então daí dá uma disputa entre elas, ganhou uma grande empresa, graças a Deus, e deu certo. E agora a gente imagina que nós vamos licitar por algo em torno, estimativamente, em torno de 20 milhões de reais cada uma. E com a licitação, o valor baixa para 15, 14, essa é a nossa estimativa nessas duas praias Inglesa e Jurerê. Secretário, só para confirmar então e encerrar também essa entrevista, a expectativa da Secretaria é de que essas obras comecem quando e terminem quando? Bom, nós queremos começar o quanto antes, vai depender, nós vamos entregar no mês de outubro ao IMA, tanto o estudo ambiental quanto o projeto. O quanto antes nós recebermos a LAP, que é a licença ambiental prévia, nós já vamos licitar a obra. Com a LAP a gente licita a obra. Aí vamos aguardar nesse ínterim da execução da obra, que é 120 dias, nós vamos precisar da LAI, a licença ambiental de instalação, para darmos a ordem de serviço. Se correr tudo bem, de nós conseguirmos dar a ordem de serviço antes de maio, apenas para trabalhar o canto sul e depois voltarmos em agosto, mas a tendência natural é iniciarmos no início de agosto as obras e terminarmos em novembro, ou seja, antes da temporada de verão. Muito obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho. É isso então, Fernando. As obras de engordamento da faixa de areia das duas praias aqui da região norte, onde a gente se encontra, Praia dos Ingleses e também a praia de Jurerê tradicional, devem começar ali por agosto, terminar antes da temporada de verão do ano que vem. A Prefeitura ainda falta alinhar algumas questões ambientais com o IMA e também com alguns órgãos estaduais e nacionais. Volto com vocês aí no estúdio. Falou e disse Paulo Henrique, obrigado pela informação. Chove neste momento na capital do estado. Alô, Ingleses. Ingleses é uma cidade, né, gente? Pelo tamanho, pela população, Ingleses é uma cidade e merece uma obra como essa. Obrigado, Paulo. Tá lá no norte da ilha. Pois é, engordamento da faixa de areia. Balneário Camboriú está fazendo... Gente, a euforia do povo de Balneário Camboriú não tá no gibi. Que coisa boa, né? A praia central com mais 70 metros de faixa de areia. Lindo demais. Já aconteceu em Balneário Camboriú. Está acontecendo, ou melhor, já aconteceu em Canasvieiras, está acontecendo em Balneário Camboriú e agora, segundo a Prefeitura de Florianópolis, no radar, a Praia dos Ingleses, engordamento da faixa de areia dos Ingleses. Vem comigo, porque é hora da gente conhecer os destaques do SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina, 24 horas por dia, a turma da Ana e o fato. Quero ver. Pouca chuva e rios secando em Santa Catarina. A previsão é que chuvas fiquem abaixo da média até o início de 2022. Polícia Rodoviária Federal diz que não vai proibir motos na BR-101. Motociclistas podem continuar trafegando sobre a rodovia. Professor de Criciúma é exonerado após exibir vídeo em sala de aula. Justificativa do prefeito gera polêmica. Assista. Enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer desse tipo de atitude. Essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. Ministério Público de Santa Catarina ingressa na Justiça com ação penal para punir 14 pessoas no caso dos respiradores. Jovem é morto com um tiro no rosto em Blumenau. A vítima foi encontrada em um ponto de ônibus. Homem mata ex-mulher e é morto pelo ex-cunhado. Ela já tinha medida protetiva contra o ex. Mais informações você confere no site scc10.com.br. Aí estão os destaques do nosso scc10.com.br. E aí, você já colocou na sua rotina o Portal da Notícia em Santa Catarina? Acordou, tomou aquele café e bora para o nosso scc10.com.br. 24 horas por dia, as notícias de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Você não pode perder 24 horas por dia. Atualização em tempo real do que acontece aqui no nosso estado e no Brasil. Agora eu falo da polêmica das motos na BR-101. A Polícia Rodoviária Federal voltou atrás, na verdade, e explicou, né? Explicou qual é de fato a ideia e destacou que nenhuma mudança vai acontecer sem uma longa discussão com a sociedade. Motociclistas, portanto, podem continuar passando pela rodovia normalmente, as pistas principais da BR-101. Nós estamos acompanhando de perto essa discussão e vamos também ouvir agora especialistas sobre este assunto. A PRF defende uma mudança de hábito
para preservar a vida dos motociclistas, já que o fluxo é muito pesado nas faixas principais da BR-101. O Cleiton Ramos traz para a gente agora todos os detalhes. Acelera aí, Cleiton Ramos. O trânsito na Grande Florianópolis. Quando você pensa nesse cenário, difícil não imaginar algo do tipo caótico, perigoso, ultrapassado, atrasado e também polêmico. Na última terça-feira, uma reunião realizada aqui na Câmara de São José e que contou com a Polícia Rodoviária Federal, a ANTT e também a Artéries Litoral Sul, discutiu intervenções na BR-101. E um dos assuntos abordados repercutiu e muito entre os motociclistas. A polêmica surgiu em uma resposta dada pelo inspetor Anderson Queires Lima, chefe do Núcleo de Planejamento e Fiscalização da Delegacia da PRF na Grande Florianópolis, em entrevista para a TV Câmara de São José. Ele destaca a ideia de impedir que os motociclistas utilizem as faixas principais da BR-101, no trecho da rodovia entre o quilômetro 192 e 215, de Biguaçu a Palhoça. A Polícia Rodoviária tem um projeto denominado Mudança de Hábito, ainda em fase de estudos e diálogos, que pretende jogar para a via marginal todas as motocicletas. Para que isso aconteça, todos os cruzamentos em nível dos viadutos da rodovia precisam ser cancelados, né? Não vai mais haver o cruzamento direto do viaduto para o bairro. Então vai ser todo, se for para frente, se der certo, serão todos mão inglesa. Rafael vai para o trabalho de moto todos os dias e não encara essa mudança como positiva. Vai ficar bem complicado por causa do trânsito, né, que tem na marginal ali, né? É muita obra que está tendo agora, né? A questão de carro e mais os cones ali, o pessoal trabalhando ali, poeira, tudo. Diante da repercussão, a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota dizendo que não irá proibir o trânsito de motociclistas na BR-101. Trata-se de um projeto interno denominado Mudança de Hábito, que visa reduzir as mortes envolvendo os motociclistas na BR-101 na Grande Florianópolis. A PRF esclarece que não haverá nenhum tipo de restrição de trânsito sem um amplo debate com todos os setores da sociedade envolvidos. Caso a sociedade entenda que o projeto não seja de interesse à segurança de motociclistas, não serão promovidas alterações. Um protesto com usuários de motos chegou a ser organizado em um grupo de WhatsApp, mas foi desmarcado depois desse comunicado. É melhor passar pela BR ali, né? Mais tranquilo. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a julho de 2021, na BR-101, do quilômetro 192 ao 215, foram 626 acidentes, com 620 feridos e 14 mortos. Foram 395 acidentes envolvendo motociclistas, com 434 feridos e 9 mortos. Já do quilômetro 200 ao 220, 665 acidentes, 666 feridos e 14 mortos. Envolvendo motociclistas, foram 442 acidentes, 484 feridos e 9 mortos. Gustavo é presidente da Associação de Motociclistas e Triciclistas de Florianópolis. Ele afirma que a medida torna a vida do motociclista mais perigosa e que o ideal seria um corredor exclusivo para motos. Sabe também dos casos de ponto cego também dos carros, né, que acabam não enxergando a moto e acabam mudando a faixa sem ligar o pisca também. Isso é uma das questões que a gente acredita que seja a maior parte dos acidentes. A ANTT diz que segue acompanhando o caso e participando de todas as reuniões. Em nota, a Artéries Litoral Sul destaca que as normativas sobre o trânsito em rodovias devem ser definidas pelas autoridades e órgãos de trânsito competentes. A concessionária não tem essa atribuição, mas apoia a discussão sobre assuntos que possam trazer melhoria para a segurança viária, como é a intenção da proposta apresentada pela Polícia Rodoviária Federal. Quem sabe tudo possa começar com o bom senso de todos e pode ter início com esse motociclista, flagrado pela nossa reportagem atendendo o celular em plena BR-101. Aí fica difícil, né? A gente sempre fala aqui, não é mesmo, que flagrantes são diários da irresponsabilidade dos motociclistas. Sabemos também da importância deles, não é mesmo? Mas a condição
tem que ser adotada pelos próprios, de cuidarem da própria vida. Esse é o destaque. Maristela, você tem MEI? Eu tenho. Você tem MEI, Maristela? Você tem MEI também? Faturando. Agora já sou limitada agora. Ah, é? Evolui um pouquinho. Aí, né? Mas comecei com o MEI. Começa com o MEI, né? Empreender, muita gente começou a empreender agora na pandemia, né? Perdeu o emprego, se viu sem saída, muita gente se viu também desesperada, mas teve aqueles que buscaram a força de onde não tinha para dar a volta por cima. Tanto é que a gente escutou falar de MEI tanto, né, nos últimos tempos, como nunca, né? Empreender é um desafio que muita gente resolveu encarar e está se dando super bem. Desde o início da pandemia, mais de 190 mil pessoas abriram o CNPJ como microempreendedor individual, o MEI. E uma saída para quem tem uma boa ideia e quer colocar em prática sem ficar na informalidade é fazer o próprio MEI. Abrir um MEI, gente, traz inúmeras vantagens. Tem o acesso às linhas de crédito, pode emitir nota, comprar carro com desconto e muito mais. Mas empreender sozinho não é uma tarefa fácil, é verdade. Exige muita disciplina, exige organização também. Nós fomos conhecer algumas empresárias que toparam encarar esse desafio e, olha, não se arrependeram nem um pouco. Olha só. A Ana encontrou durante a pandemia uma oportunidade de abrir o próprio negócio. E de casa ela gerencia tudo. Eu já estava trabalhando de home office, né? Então eu vi nessa situação uma bela oportunidade de poder trabalhar de casa, estar próxima dos meus filhos, olhar ali, dar uma fugidinha do trabalho, né? E conseguir dar o suporte tanto para casa quanto para o trabalho, unir os dois juntos. Para poder gerenciar a loja online de vitaminas e cosméticos, deu um passo importante: abrir um CNPJ como MEI, microempreendedor individual. O MEI, ele tem uns benefícios muito legais, né? A gente tem a vantagem de uma facilidade de tirar pela internet. Então, todos os impostos eles estão inclusos em um único boleto, que é gerado também pela internet todos os meses. O valor para abrir um MEI varia de R$ 56,00 até R$ 61,00 mensais. Depende do tipo da atividade. E assim como a Ana, mais gente está dando esse passo importante para gerenciar o próprio negócio, como a Sayonara. Ela já trabalhava com marketing digital antes de empreender e resolveu passar de funcionária para a dona da própria agência. Por mais que não é fácil, eu vou dizer que é fácil, não é fácil, tem as pedras no caminho, mas é gratificante tu poder ter a sua própria empresa, a poder administrar, poder ainda mais com a sua força de vontade de vencer. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento não pode ultrapassar de R$ 81 mil no ano ou R$ 6.750 no mês. Através do MEI, é possível ter acesso a algumas facilidades, como abrir uma conta bancária jurídica, ter acesso a linhas de crédito, emitir notas fiscais, além de ter todos os impostos reunidos em uma única tarifa mensal. Em Santa Catarina, desde março do ano passado, mais de 190 mil pessoas decidiram ter o próprio CNPJ. E para apoiar estes novos empresários, o Sebrae oferece capacitações e consultorias para ajudar até mesmo quem não nasceu com um espírito empreendedor. Não é só espírito, é prática e treinamento também. Então, muitas pessoas podem se desenvolver para isso. É claro, é necessário querer e alguns também vão pela necessidade e quando vêm pela prática se tornam grandes empreendedores, mas é importante se planejar, se capacitar e aí para isso pode contar com o suporte do Sebrae e também das nossas redes parceiras, são as salas do empreendedor espalhadas por todo o estado. A gente já tem mais de 100 salas, são vinculadas à prefeitura, mas tem consultores do Sebrae atuando e desenvolvendo essas salas e também faz todo o serviço de abertura, consultorias, algumas gratuitas e que vão auxiliar para ter um sucesso nesse negócio. Mas empreender sozinho também exige muita organização, principalmente com as finanças. A Receita Federal está de olho em quem não está com o pagamento das guias em dia. Até o dia 31 de agosto, quem não se regularizar pode cair em dívida ativa. Ainda dá tempo, mas é importante não deixar para a última hora. A Receita liberou um informativo de que mês com débitos em aberto, ou seja, guia DAS em atraso de 2020 e antes, correm o risco de parar em dívida ativa a partir de 1º de setembro. E isso vai implicar multa de 20% sobre o valor. E ele corre vários outros riscos, como perder CNPJ, perder seguridade, direitos previdenciários. É por isso que a Sayonara não abre mão de ter tudo bem organizado para continuar conquistando cada vez mais clientes. A organização é fundamental, seja ele na vida pessoal ou seja na vida empreendedor.
né? A organização, na realidade, se você não é organizada já com o seu negócio, você não vai ser organizado na sua vida. Tá aí, Fernando, microempreendedor individual, muita gente, né, apostando aí nessa nova forma de empreender, conseguir um dinheiro extra, abrir um negócio. Exatamente. MEI, facilidade que não acaba mais. Você faz um serviço, pode tirar nota, não é mesmo? Você pode ter consultoria, você pode pegar empréstimo, inclusive. O governo do estado oferece empréstimo a juros zero para quem tem MEI. Você compra até carro com desconto, sabia? Né, Maristela? Você compra carro com desconto. É muito bom. Aí o seguinte, Fernando, mas eu tenho medo de me arriscar, né? Estou tão bem aqui no meu trabalho. Faz na hora que você tem vaga, né? Exatamente. Continua no seu... Um tempo extra, né, que você pode fazer. Continua na CLT ali no seu trabalho e vai correndo para o lado de fora com uma alternativa. Exatamente, não interfere no teu trabalho, né? É Exatamente. uma coisa à parte que você pode ter ali. E aí lá na frente, se você se sentir seguro, né, de trocar o seu trabalho e se manter na sua própria empresa, por que não? Aliás, quando você se sente seguro, né, até o teu emprego lá dentro da CLT, onde você tem a carteira assinada, você começa a ficar melhor. Porque aí você não tem mais medo, né? Aí começa a virar o jogo. Quando você não tem mais medo de perder aquele emprego, aí começa a virar o jogo, aí começa a ter mais força de vontade. Falou bonito, Fernando. Gostou, Maristela? Gostei. Acho que eu vivi na prática. Bora lá, minha gente. Daqui a pouco, o Cláudio Prisco Paraíso. Você vai ver com a gente aqui, já, os denunciados no caso dos respiradores em Santa Catarina. O maior escândalo do governo Moisés. O governador ficou de fora das investigações, mas 14 pessoas já foram denunciadas e você vai conferir no comentário de Cláudio Prisco no Espaço da Política, aqui no SCC Meio-Dia. O desfile de 7 de setembro foi cancelado em Joinville. É sim, Fernando, claro, a intenção é evitar aglomerações. Mesmo assim, não deve passar em branco. A gente conversa agora com o David Sacramento ao vivo, para o David explicar para a gente, hein, David? O que vai ser feito, então, ao invés da programação tradicional? Bom dia para você. Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, é todo mundo de casa, é isso mesmo. Em função aí desse momento atual ainda, que aqui a região norte está vivendo, a Prefeitura de Joinville decidiu pelo cancelamento do desfile cívico do 7 de setembro, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em 2020. O motivo ainda é o andamento aí da pandemia da Covid-19. Isso, né, o intuito é justamente evitar a concentração de pessoas. A gente sabe que sempre tem muita participação de pessoas joinvilenses que prestigiam o evento todos os anos, como acontece tradicionalmente. O desfile sempre reúne representantes de escolas, também de grupamentos cívicos e militares, além, claro, de um grande volume de público que acompanha o evento todos os anos. Mas só que não vai passar em branco, não. A Prefeitura de Joinville já está planejando um hasteamento de bandeiras no dia 1º de setembro, exatamente na Semana da Pátria, às 8 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Joinville, que vai contar com a participação do prefeito da cidade, o Adriano Silva, e também das forças de segurança e salvamento daqui de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. É isso, né, Fernando? Apesar de ter melhorado já bastante o cenário, a gente sabe, né, que ainda não é o momento, né, de fazer grandes eventos onde não se tem um controle, né, do tipo de transmissão, se as pessoas estão vacinadas ou não. Então, muitas das cidades devem fazer esse tipo de anúncio nos próximos dias, nas próximas semanas, de que não vai ter o 7 de setembro tradicional. Pois é. Vamos lá, seguimos adiante por aqui, minha gente. Moacir Souza está comigo aqui na câmera 1 hoje. Tá grande, Moacir. Vamos lá, agora a gente está aqui conversando com o Ramon Kaminski na câmera 2. Marister, 5G, já ouviu falar? Já ouvi falar, Fernando. Diz que vai revolucionar a internet. Tecnologia, né? Quem é que não gosta, Fernando, de internet rápida? Assistir o vídeo sem travar. Assistir um vídeo sem travar, assistir uma série, navegar à vontade ali, né? Conversar com as pessoas em chamada de vídeo, sem ficar tudo travando assim. Aqui às vezes a gente faz, né? Quer dizer, secretário, você tá aí, secretário? Acontece, né, Fernando? Agora o detalhe. Esse 5G, essa nova modalidade de internet, é o avanço, né, da internet, essa móvel que a gente utiliza, hoje a gente está no 4G. E aí, Marister, vai ser tão rápida a transmissão que a gente vai ter mais facilidade para ter carro, por exemplo, que é pilotado pela internet, ou seja, sem que uma pessoa precise estar no comando. Hoje parece impensável isso, né, Fernando? Inimaginável.
Mas olha, isso vai acontecer, né? E Florianópolis, gente, que é conhecida aí como um dos polos tecnológicos do Brasil, já está se preparando para receber essa tecnologia do 5G. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Paulo Henrique. Rodou. A evolução tecnológica passou de algo distante, observado em outros países como China e Estados Unidos, para algo próximo, e bem próximo mesmo. Florianópolis é considerada uma das maiores cidades com polos tecnológicos no Brasil. A Ilha do Silício, como também é conhecida, possui a maior quantidade de startups de tecnologia em relação à população, sendo constatados 5 negócios a cada 1.000 habitantes. Mas não pensar no progresso pode custar caro no futuro. Apesar de 30% da população brasileira não ter acesso ao 4G, aqui em Florianópolis isso é uma realidade a qual a grande maioria já está habituada. Fazendo um simples teste de velocidade é possível ver. O sinal aqui é perfeito e mesmo assim eu chego a no máximo 26 megabytes por segundo. O 5G, por sua vez, é uma tecnologia que promete revolucionar isso, chegando até 10 gigabytes por segundo. Nessa velocidade, é possível baixar um filme com a melhor resolução em apenas 10 segundos. O que é o 5G e como ele afeta na vida do cidadão catarinense? Se a gente comparar o 5G com o que tem hoje, é como se a gente estivesse transitando em uma avenida com pista simples e que passa um carro apertado. Esse seria o 4,5G. E no 5G você vai ter a comparação com outras 60 pistas simultâneas. Em vez de transportar um carro, vai transportar trens supercarregados de dados. Então, essa comparação ela é importante para você poder compreender como ele transforma a nossa vida. E aí, efetivamente, por exemplo, a segurança pública, os nossos policiais terão acesso a dados em tempo real de todos os veículos que estão transitando na nossa cidade, por exemplo. Isso vai permitir acesso rápido a qualquer problema que aconteça. Os veículos vão poder efetivamente se transformar em autônomos. O que isso significa? Autodirigíveis, né? Eles não precisam ter uma pessoa para dirigir, eles são controlados remotamente. Também vai poder, por exemplo, numa cirurgia, o médico oferecer ao seu paciente, ele estar operando lá de Israel, um paciente que está aqui em Florianópolis. E com isso vai expandir muito a qualidade da saúde, vai reduzir custos e ganhar produtividade para as empresas. Santa Catarina movimenta cerca de 17 bilhões e meio através das mais de 12 mil empresas de tecnologia instaladas no estado. Por conta desta importância do setor, sobretudo em Florianópolis, a corrida do 5G é mais do que nunca necessária ser vencida. A tecnologia 5G é uma tecnologia de comunicações e ela vai possibilitar o aumento da oferta de serviços. A partir do momento que nós teremos velocidades bem mais avançadas e uma disponibilidade maior também dos serviços de internet. E, naturalmente, quando se fala de conectividade está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das empresas de tecnologia. Então, realmente, se nós não avançarmos aqui na cidade, na implantação e preparar, na verdade, para a implantação da tecnologia 5G, nós vamos ficar atrás de muitos outros locais. Você precisa da infraestrutura até para testar a sua solução, né, no ambiente vivo. Então, a partir do momento em que as empresas não encontram esse terreno fértil para implantar e testar a sua tecnologia, é bem possível que elas vão procurar outros lugares mais avançados em termos de conectividade. No Brasil, o 5G é novidade, mas alguns grandes centros, como São Paulo, já estão se adequando. Em Florianópolis, a cidade precisa atualizar a legislação para iniciar a instalação da rede, já que as faixas de frequência devem passar por um leilão público. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, esse leilão pode alcançar o valor de 44 bilhões de reais. Por aqui, tem gente já se mexendo para tornar isso possível. O mundo todo está dando esse passo para a tecnologia 5G. É uma tecnologia muito mais rápida, que vai economizar mais bateria, ter menos impacto ambiental e até trazer economia para o cidadão. Então, a Anatel emitiu um comunicado que todos os municípios precisam se adequar à nova legislação. Isso porque a legislação municipal tem sido o principal obstáculo para a gente colocar e avançar, né, na instalação de antenas que fazem o suporte da multiplicação da rede. As antenas 5G agora elas são muito menores do que as antigas tecnologias,
dias, a gente precisa de muito menos espaços, um tamanho de folha, uma folha 4. Então, isso permite que a gente deixe muito mais fácil a instalação delas. O que a gente está fazendo é atualizar a legislação com uma emenda minha para que a gente consiga liberar de alvarás e licenças antenas de pequeno porte. Isso também facilita que hajam contratos individuais, onde as pessoas mesmo podem alugar uma parte da fachada do prédio ou de pequenos telhados e fazer os contratos individuais com as operadoras, possibilitando assim a multiplicação do sinal. A antena da tecnologia 5G transmite uma onda com mais propagação de dados, mas que é mais curta. Por isso, a necessidade de ao menos uma a cada 1,5 km. Agora, cabe ao governo federal o leilão nacional das faixas de frequência, que deve acontecer até junho de 2022. Até lá, os municípios devem estar adequados para a instalação. Então os municípios vão ter que acelerar o passo, porque está decidido. Logo após o fechamento dessa reportagem, chegou a informação. O leilão vai acontecer. O Brasil deverá, nos próximos meses, contar com o serviço de internet 5G. O Tribunal de Contas da União aprovou, nesta quarta-feira, o edital do leilão do 5G por 7 votos a 1. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aguardava essa análise do tribunal para fazer os ajustes no edital do leilão, que deve acontecer em outubro. Bom, o assunto agora, Cibele, é o Porto de Itajaí. É sim, Fernando. Você sabia que esse é o segundo maior porto brasileiro em movimentação de containers? E o primeiro entre os exportadores de congelados. Pois é. O futuro da administração do Porto de Itajaí começou a ser discutido nesta terça-feira aqui no litoral norte de Santa Catarina. O que está em debate é a privatização do porto e dos serviços públicos e portuários no local. A gente vai entender agora na reportagem de Marcela Angel. A Comissão Parlamentar Mista recebeu autoridades nacionais para apresentar o projeto de privatização do Porto de Itajaí, que está sendo administrado desde 1997 pelo município. O contrato fica em posse da administração municipal até dezembro de 2022, mas pode ser prorrogado por mais 25 anos. A expectativa do município e do Porto, qual será o modelo? Esse modelo que vai definir o que vai acontecer com os trabalhadores portuários, o que vai acontecer com as empresas, qual vai ser a abrangência disso tudo dentro de todo o sistema. O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários afirma que a privatização vai aumentar as oportunidades de trabalho e ainda vai garantir melhorias para o porto. Quando eu falo da concessão, por exemplo, do Porto de Itajaí, eu não estou falando em vender o porto para o privado. Eu estou falando em ceder o direito de exploração por um prazo estabelecido, com regras claras contratuais, escritas preto no branco no contrato de concessão. Nesse período em que o município administra o porto, o local teve um crescimento de 217%. Atualmente, Itajaí está entre as 12 cidades do Brasil com maior arrecadação de impostos federais. Nós precisamos o quê? Simplesmente que a autoridade portuária continue na mão do município, que esse é o grande interessado, que o porto continue tendo vida e oportunize, através de um grande trabalho, a competitividade, fazendo com que cada vez mais nós tenhamos mais comercialização, mais negócios e, com isso, mais trabalho e mais geração de renda e de emprego. Esse encontro foi só o primeiro de muitos outros que ainda vão acontecer. E a reunião desta quarta-feira foi para apresentar o ponto de vista do município de Itajaí e das autoridades de Brasília sobre esta privatização. Bora lá para a previsão do tempo. Já começou a chover em algumas cidades, hein, Marista? Já começou, daqui a pouco chove em outras. Vamos lá, então, para você se organizar, com relação ao tempo e as temperaturas que também já estão mudando, Fernando. Verdade. Vamos lá, quinta-feira de tempo de chuva e tempo instável aqui em Santa Catarina, Cidades do litoral sul e do oeste, algumas já registraram chuvas nas primeiras horas do dia. Mas aí, conforme, gente, olha só, essa frente fria, ela vai se espalhando para as outras regiões, nós temos o avanço daí de uma massa de ar frio, ou seja, aí vem a queda nas temperaturas. E aí tem alerta dos ventos fortes também com rajadas, que podem chegar a 80 km por hora nessas regiões aqui, que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Então é assim, começou chovendo aqui, a chuva vai chegando nas outras regiões e aí vem
a queda nas temperaturas. Ó, na região oeste hoje não passa de 18, meio oeste também, na serra máxima de 13. Olha a diferença, né, do comecinho da semana. No sul, máxima de 20 graus, Grande Florianópolis chega a 24, no Vale 25, a mesma máxima lá do norte, região de Joinville, e no Planalto Norte, mínima de 10 e máxima de 21 graus. E aí, para sexta-feira, o tempo está bem dividido pelo estado, então vamos por partes, viu? Do oeste ao litoral sul, muitas nuvens com algumas aberturas de sol. Isso amanhã, hein? Na região da Grande Florianópolis até o norte, região de Joinville, mais instabilidade e condição de chuva. Mas é lá no norte que a chuva vai ser mais persistente. Nessas outras regiões pode chover mais fraco, mas região de Joinville chuva mais intensa. As temperaturas permanecem em queda, então amanhã não passam de 21 graus. Olha só, o Tarsílio Costa, amanhã mínima é 8 na região serrana. Caçador, meio oeste, mínima de 8 também. Concórdia, mínima de 10, não passa de 21. Ó, Jaguaruna, no sul, mínima de 11. Mafra, Planalto Norte, mínima de 12, máxima de 16. Ó, Timbó, no Vale, também não passa de 16. Floripa, mínima de 15, máxima de 19 nesta sexta. E Joinville, mínima de 16 e máxima de 17 graus. Tá aí a previsão para vocês já se organizarem. É mais instabilidade que a gente tem visto aí desde ontem, né, Fernando? Exatamente. Então, chuva, chove, para e assim vai nos próximos dias. Mas uma mudança no tempo aqui em Santa Catarina. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Choveu aí na sua cidade nos últimos dias, nas últimas semanas? Tem chovido? É, Fernando, a resposta é que não tem chovido muito, né? Em algumas cidades até choveu ontem, né? Durante essa madrugada um pouco. E tem previsão de mais pancadas para hoje, como eu acabei de mostrar. Mas será que essa chuva, ela é suficiente para melhorar a situação da estiagem que a gente está passando aqui no estado? Estiagem que já vem aí de algum tempo, né? A situação é de alerta. Por isso a gente vai conversar ao vivo agora com o Cleiton Ramos. Ele está lá na Defesa Civil e vai explicar ao vivo, Cleiton, como é que tá isso? Essa chuva vai ser suficiente, não vai? Ainda é muito pouco expressiva? Conta tudo pra gente. Eu conto sim, viu, Maria? Estamos aqui na sede da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, ao lado do coordenador o Frederico Rudolph, ele que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil aqui no nosso estado. Sabemos que de ontem para cá choveu algumas regiões. E a pergunta que eu te faço foi uma pergunta que foi feita pela Maria lá no estúdio. E como a gente está com o nosso SCC Meio-Dia, que é estadual, interessa para muitas regiões. Choveu o suficiente? Onde choveu mais forte, já que o estado estava precisando dessa quantidade de chuva, ou pelo menos se veio uma quantidade suficiente? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, choveu, mas de uma forma muito tímida ainda, né? Para chegar a reverter a situação, não é possível, né? A gente teve, assim, nas regiões do oeste de Santa Catarina, chuvas abaixo de 25 milímetros, que é um volume muito pouco. Alguns pontuais foram registrados em torno de 50 e poucos milímetros na região do Planalto Sul. Então, a maioria dos locais, realmente, chuva abaixo do necessário para poder reverter essa situação de estiagem em Santa Catarina. Quais as regiões mais preocupantes nesse momento? Bom, as regiões, o estado inteiro está com algum nível de severidade de seca, né? Na região centro-oeste, estamos com seca fraca e seca moderada em direção ao oeste, com alguns pontos também no extremo oeste com seca severa. Então, a região que mais preocupa é a região do oeste e extremo oeste de Santa Catarina. A chuva que está programada para acontecer aí, ela não será suficiente? Será forte? Ela também exige um cuidado, um estado de alerta, não? Não, essa chuva está vindo com pouca atividade elétrica, assim, a gente tem algumas rajadas de vento, mas não são associadas a temporais, então não são esperados perigos significativos para risco de temporais, é mais a questão de chuva mesmo. A chuva está, em geral, em intensidade fraca, e a tendência agora é que essa chuva ela fique mais entre o Planalto Norte e o litoral aqui de Santa Catarina. Nos próximos dias a gente tem ainda influência de circulação marítima, então a região do litoral pode ter ainda uma condição de chuva maior, mas a região do oeste já está numa tendência de melhoria já. Deixa eu aproveitar, o Dionei vai fechar lá, se puder, por gentileza, o Dionei Pacheco, nosso cinegrafista, porque ali a gente tem um mapa, né, com uma imagem em tempo real. A gente percebe que todo o estado de Santa Catarina tem nuvens hoje, né? Sim, a gente vê essa banda de nebulosidade em todo o estado, mas já com algumas aberturas ali no oeste de Santa Catarina. Então, a faixa onde a gente tem uma banda com nuvem e precipitação, ela está entre essa região do Planalto até a região ao sul da Grande Florianópolis. Você já tem alguma informação sobre a possibilidade de uma chuva mais forte aqui no nosso estado, quando deve acontecer?
Bom, lá para o dia 5 de setembro tem uma alta frente fria que se forma e passa por Santa Catarina. Então, no momento, a gente está com uma perspectiva aí não muito otimista em relação à chuva. A primavera tende a mudar um pouco o tempo e ter chuvas mais frequentes, principalmente no oeste, mas a previsão para o trimestre ainda é de chuva abaixo da média. Então, ele melhora no sentido de que, em relação ao inverno, chove mais na primavera, no oeste, mas as chuvas ainda devem ser abaixo do esperado. Tá certo, obrigado e bom trabalho para todos aqui da Defesa Civil Estadual. Obrigado, estamos à disposição. Legal, está aí o Frederico Rudolph, ele que é coordenador de monitoramentos, né, e alerta da Defesa Civil aqui no estado de Santa Catarina. Ainda sobre essa questão da falta de chuva, vamos acompanhar agora uma matéria que a Grazi Bialy vai trazer para a gente aqui no SCC Meio Dia, os reflexos dessa falta de chuva no nosso estado. Há meses ele é que predomina no estado. O sol não tem dado muita oportunidade para a chuva cair. Esse período mais seco deixa os rios das regiões Oeste, Serrana, Planalto Norte e até o Alto Vale do Itajaí com níveis abaixo do normal. Em alguns, a situação é de alerta. Pelo menos 5 registram um estado de emergência. Esse parâmetro quer dizer que quando você chega à situação de emergência, eu só tenho 2% da possibilidade de atendimento da disponibilidade hídrica, certo? Os outros 98% do tempo eu não tenho água para atendimento. Já o nível em alerta é 95% do tempo de atendimento. Quer dizer, eu tenho 5% de atendimento sempre. Boa parte da produção agrícola de Santa Catarina fica nas regiões afetadas pela falta de chuva. No oeste, por exemplo, desde maio de 2019, o acumulado de falta de chuva chega a 1.160 milímetros, quase a média esperada para um ano. Para os rios recuperarem o nível de água e o abastecimento voltar ao normal, só tem uma saída. Somente com a chuva, né? A chuva que vai regularizar a situação hídrica do estado, né? Sem a chuva, nós não temos outra situação porque os nossos rios, né, não têm uma capacidade de armazenamento para que possa utilizar ao longo do tempo. E as notícias não são tão boas. Os meses de inverno já são de praxe mais secos. Neste mês de agosto, a média até agora é de 20 a 40 milímetros no estado. A pouca chuva que caiu, mal dá para considerar. No decorrer da quinta, deve chover sim no restante do estado, como Vale, Grande Florianópolis e norte de Santa Catarina, porém com volume bem menor, em torno de 10 a no máximo 20 milímetros. Além de chover pouco, tem ainda a má distribuição das pancadas de chuva pelo estado, que não ajudam a encharcar o solo. A gente ficou muito tempo sem ter chuvas significativas. O problema não é nem o volume, é a distribuição. Quantos dias eu passo sem chover? Se eu ficar 1, 2 semanas sem chover, esse é o grande problema. Qualquer atitude que diminua o consumo de água pode fazer a diferença. O momento é de racionar para não faltar. Tá aí, Fernanda, a estiagem, a gente vai continuar acompanhando também, né, os próximos passos, esperando essa chuva chegar e atualizando para vocês aqui no SCC Meio Dia. Seguimos com informações até 1h15 da tarde. Daqui a pouco tem Cláudio Prisco e a política para você aqui no nosso SCC Meio Dia. Agora a gente fala da polêmica envolvendo um professor e o prefeito de Criciúma, no sul do estado. É sim, Fernando. O professor foi exonerado do cargo em Criciúma depois de exibir um vídeo em sala de aula. O caso gerou polêmica depois que o prefeito, Clésio Salvaro, explicou a demissão. Olha só. E já estou determinando a imediata exoneração daquele professor que em sala de aula expôs ali um vídeo erotizado de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal. Nós não permitimos, nós não toleramos. Está demitido este profissional. Nas escolas do município, isto não, enquanto eu estiver aqui de plantão, isto não vai acontecer desse tipo de atitude. Essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E você vai ver agora um trecho do vídeo exibido em sala de aula pelo professor. Trata-se do clipe do rapper Criolo, da música Etérea. Olha só.
necessário abrir discussões, alento pra alma amar sem portões, amores aceitos sem imposições, singulares, plural. Representantes da União Nacional LGBT, a UNA LGBT, planejam uma manifestação na cidade e afirmam já estar dando suporte ao professor. Quem mandou um vídeo para a gente falando sobre essa manifestação foi o Lucas Gonçalves. Quanto ao professor, nós já entramos em contato para oferecer suporte psicológico e suporte jurídico. Ele está bem, apesar de todas as ameaças que ele vem sofrendo, ameaças seríssimas de morte, causadas, numa reação em cadeia por comentários preconceituosos como esse. Comentários que ferem a vida das pessoas. Nós não podemos aceitar, enquanto criciumenses, enquanto seres humanos, esse tipo de postura que nos fere, que sustenta o preconceito que ainda existe na nossa sociedade. Em nota, a Prefeitura Municipal de Criciúma disse que a prática pedagógica de professores da rede de ensino é orientada a partir das diretrizes curriculares por meio do Plano de Ensino Unificado e ressalta que o conteúdo é inapropriado, além de não constar no Plano de Ensino da rede, estando então em desacordo com a proposta do Conselho Nacional de Educação e que não será tolerado pela administração municipal de Criciúma. Dessa forma, o profissional não faz mais parte do quadro de professores, ainda segundo a nota, e a nota disse também que os pais que perceberem qualquer atitude semelhante podem fazer denúncia à Secretaria Municipal de Educação. Nós tentamos contato com o professor, como ele não se manifestou, nós vamos preservar a identidade dele. Hoje, Florianópolis está vacinando pessoas com 18 anos ou mais contra o coronavírus. Pois é, sem dúvida, este era um momento muito aguardado por todos. O repórter Paulo Henrique está ao vivo no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha, e a gente vai mostrar agora, então, a movimentação no centro, de eventos. O Paulo está lá, já são 12 horas seguidas dessa vacinação, da imunização da população agora com a menor faixa etária prevista até agora, Paulo? Bom dia, Cibele. Bom dia novamente a quem nos acompanha. É isso mesmo, momentos agora de alegria, para todo o estado e também para Florianópolis, porque com essa nova remessa de imunizantes contra a Covid que chegaram aqui em Santa Catarina, Florianópolis finalmente liberou para a faixa etária mais baixa, 18 anos, Pessoas acima de 18 anos, então, podem estar tomando a primeira dose contra a Covid hoje, além de grupos elencados anteriormente que também precisarem tomar essa primeira dose. A gente está agora no ponto para pedestres aqui do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, aqui em Canasvieiras, e olha só quanta gente por aqui, Cibele. Muita gente, hein? Lembrando que isso é uma ação de vacinação com horário estendido, por isso os pontos para pedestre vão estar funcionando das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Até agora há pouco tempo, inclusive tinha um DJ aqui tocando música para o pessoal ficar animado que vai tomar a primeira dose, E também os pontos drive-thru também vão estar funcionando das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando então, os pontos para pedestre, horário estendido das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite no Centro de Eventos da UFSC, Antigo Aeroporto, Floripa Shopping, no SEAD do Centro e também no estádio Orlando Scarpelli. Essa ação de vacinação da Prefeitura agora com a faixa etária de pessoas com 18 anos ou mais. E a gente consegue perceber uma fila enorme por aqui, Opa, bom dia, tudo bem? Tem 18 anos? Tenho 20. 20 anos. Por que não veio tomar vacina até agora? Eu vim na segunda-feira, mas fui avisado que não tinha, então eu tô retornando agora. E como é que se sente agora que vai tomar a primeira dose da vacina? Eu me sinto mais seguro agora, Pelo menos tomar a vacina e saber ainda tomar os cuidados também, que ainda é necessário. Tem algum amigo de 18 anos? Tem bastante, no emprego também onde eu trabalho, tem bastante jovem aprendiz, então tem bastante aquela galerinha de 18 anos ainda. Então pega o WhatsApp aí e manda mensagem, porque tá rolando vacinação, hein? Não deixa a galera esquecer. É isso aí, Fernando e Cibele, rolando vacinação para as pessoas com 18 anos ou mais aqui. Vai seguir até as 9 horas em todos os pontos de imunização para pedestre e também nos pontos drive-thru, aqueles bem conhecidos, Centro de Eventos da UFSC, na Beira-Mar Continental, Antigo Aeroporto e aqui mesmo no Centro de Eventos Luiz Henrique
Henrique da Silveira e em Canasvieiras até às 4 da tarde. Quem não quiser, por conta da chuva, alguns locais têm uma proteção contra a chuva, então vocês podem vir aqui em Canasvieiras, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, é um desses. Muita fila no momento, mas é uma fila que todo mundo gosta de pegar, né? Primeira dose, 18 anos ou mais, e vamos continuar acompanhando então toda a imunização ao longo do dia. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Paulo. A fila é longa, mas é por um bom motivo, né? Vamos para Joinville, polêmica na cidade. A Comissão de Saúde aprovou um parecer favorável a um projeto de lei que estabelece multa para quem faltar vacinação agendada ou deixar de se imunizar por conta do fabricante da vacina. Ou seja, quem estiver querendo escolher a vacina. O David Sacramento vai contar para a gente como isso aconteceria, hein, David? Sim, Cibele, essa pena inicialmente valeria para quem deixar de tomar a primeira, segunda ou terceira dose, se houver. A proposta prevê que a pessoa seja encaminhada, inclusive, para o final da fila, especialmente aquelas que deixam de tomar o imunizante por conta da sua marca. O projeto já passou na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara e o valor da multa ainda não está definido, mas a proposta inicial ou as conversas nos corredores é de que pode variar entre R$30 a R$3.200. Se aprovado em plenário e sancionado, vai entrar em vigor imediatamente. O que os vereadores estão justificando com essa proposta? Que cerca de 500 pessoas agendaram para tomar a vacina da Covid-19 e simplesmente cancelaram o agendamento e não foram se imunizar. Segundo a Prefeitura de Joinville, mais de 6.000 pessoas também deixaram de tomar a dose 2 do imunizante. Isso significa cerca de 15% em relação ao total das pessoas que já se vacinaram aqui em Joinville. Isso com certeza acarreta custos para o município, especialmente com a contratação de profissionais que vão prestar o atendimento às pessoas, a compra de insumos e a disponibilidade de leitos. E aí a forma que os vereadores estão encontrando para poder solucionar ou diminuir esse problema é agora estar com essa proposta aí de aplicar multa nessas pessoas. Agora vamos aproveitar para atualizar as doses, como é que está a vacinação aqui em Joinville. Nesse momento, Joinville está vacinando pessoas com 18 anos ou mais e ainda tem cerca de 1.500 doses disponíveis. Para agendar a dose é só ir acessando lá no site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Cibele. Obrigada, David, pelas informações. É isso, né? Então agora, se for aprovado, quem quiser escolher a vacina pode ser penalizado, Fernando. Pois é, multa para quem marcou e não apareceu e para quem quer escolher a vacina. Um avanço desse projeto na Câmara de Vereadores de Joinville. Bora lá ver como é que está a vacinação nesta quinta-feira em toda Santa Catarina. Pode trazer para mim na tela aqui os números da vacinação, região por região. Tome nota. Quinta-feira, 26 de agosto, Criciúma, vacina hoje, 18 anos ou mais. Lages, 18 anos ou mais. Blumenau, da mesma forma. E assim vai. Joinville, Florianópolis, só quem está na faixa etária, idade 19 anos ou mais, é Chapecó. Então, final de agosto chegando e o plano de imunização também sendo concluído para a população adulta em Santa Catarina, 18 anos. Chegamos, 18 anos ou mais, no dia 1º de setembro, já começa a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos aqui no nosso estado. Em Joinville, agora, um centro de pós-Covid. É isso mesmo. No local, pessoas que tiveram alguma sequela, complicações por causa da doença, vão poder aí ser atendidos. A continuação do tratamento para a recuperação plena. Nós vamos ver mais detalhes na reportagem de David Sacramento. É um centro pós-Covid para quem teve complicações e sequelas. Vamos ver como funciona no ar. Localizado no campus desta faculdade, no bairro Anita Garibaldi, o Centro Especializado Pós-Covid de Joinville foca no tratamento das sequelas deixadas pela Covid-19 em alguns pacientes que contraíram a doença. O local conta com profissionais que realizam atendimentos de reabilitação nas áreas de fisioterapia, psicologia, nutrição e enfermagem. A essência desse atendimento é a equipe multidisciplinar. Então, nós conseguimos, em parceria com a Unisociesc, num termo de doação, esse espaço físico com uma clínica que atende fisioterapia, nutricionista, psicólogos, enfermagem e a parte da secretaria envolve os médicos clínicos gerais e especialistas.
Tudo começa com um simples contato por telefone pelas equipes da Secretaria de Saúde com as pessoas que já contraíram a Covid-19. O intuito é identificar a necessidade do tratamento e a especificidade. Os pacientes que passaram por internação hospitalar na unidade de terapia intensiva recebem o tratamento primeiro. Eles passam por avaliação realizada por médico da Secretaria de Saúde e, em seguida, pela equipe multidisciplinar do centro. Munícipes que receberam atendimento em hospitais fora do município também podem ser contatados. Então, a gente vai precisar de alguns meses para avaliar o perfil desse paciente pós-Covid. Se a gente atender todos e tiver a capacidade técnica para ampliar, será ampliado. Dona Sônia foi uma das beneficiadas com o atendimento. Desde que contraiu a Covid-19, ela ficou com dificuldade de respirar e com dores na musculatura. O tratamento no centro pós-Covid tem ajudado. Só benefício, graças a Deus, né? Agradecer os profissionais aqui, né? Pela essa oportunidade, né? Porque não é fácil a saúde, né? Hoje em dia e graças a Deus estou melhorando, né? Aos poucos estou melhorando, né? Centro pós-Covid em Joinville, para aquelas pessoas que tiveram sequelas com a doença, não é mesmo? Que ainda vão descobrir, né, porventura, aí, complicações por causa do coronavírus. Esse centro especializado em atender esse tipo de recuperação. Na Serra Catarinense, as queimadas estão afetando não só o meio ambiente, mas também a rede elétrica da cidade. É sim, e colocando assim a população em risco. A gente vai para lá ao vivo agora conversar com a Shaina Marcon, para a Shaina nos explicar, viu, Shaina, o que está acontecendo? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, segundo o gerente da Celesc, Vladimir Jeremias, as queimadas acabam atingindo os postes, principalmente aqueles de madeira, e o perigo gera o risco de romper os cabos elétricos, comprometendo o fornecimento de energia elétrica. E além de ficar sem energia, a população ainda pode ser colocada em risco, porque o fogo ele se alastra rapidamente, a gente sabe, né? É importante lembrar que em época de seca, de julho a setembro, as queimadas aqui no campo se intensificam. Segundo a ANEEL, as queimadas estão entre as principais causas de desligamento de transmissão de energia elétrica durante esses meses. Entre julho e agosto, Lages registrou 15 ocorrências de queimadas que causaram interferências no fornecimento de energia elétrica. 4.600 unidades ficaram sem energia no interior da região serrana por cerca de 4 horas. Vladimir diz que para evitar que o fogo se alastre, é recomendado que se façam barreiras em volta dos postes. Outras medidas de segurança são para tentar evitar as queimadas irregulares, para limpar a pastagem, é não jogar cigarros ou fósforos à beira das estradas próximas aos campos, não deixar restos de cortes de árvores, plantações ou pastagens acumuladas para que não sejam incendiados, não queimar o lixo doméstico, não acender fogueiras perto da vegetação e, claro, não soltar balões. E caso você veja algum sinal de fumaça ou foco de incêndio, é só ligar para o 193, que é o telefone de emergência dos bombeiros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. A gente viu as imagens ali, né? O fogo acaba alastrando rapidamente e o controle acaba sendo perdido, né, Fernando? Por isso que é o alerta para a região. Um dos problemas provocados pela falta de chuva. O solo fica muito seco. O fogo se alastra muito rápido. Só que este é um dos problemas provocados, gerados pela falta de chuva aqui em Santa Catarina. Esta falta de chuva, Marister, traz consequências aqui para o nosso estado e continua trazendo. Isso mesmo. Como é que está aí na sua cidade, né? Você podia participar com a gente também sobre esse assunto. Está faltando chuva? Como é que está o solo aí na sua região? Já vem sentindo as consequências, né, da falta de chuva aí na sua cidade? Os especialistas afirmam que o problema se arrasta desde 2017 aqui em Santa Catarina, Fernando. Pois é. A produção no campo acaba ficando completamente comprometida, não só os animais, mas também a produção no campo. E, consequentemente, reflete onde? No nosso bolso, porque os alimentos acabam ficando mais caros também. Inclusive, Maristério, a gente vem acompanhando aqui, não é mesmo? No ano passado, um grande problema gerado pela falta de chuva, que saiu da região oeste, começou a afetar outras regiões do estado. A gente lembra aqui que a grande Florianópolis, os rios que abasteciam e que abastecem até hoje
as cidades da Grande Florianópolis baixaram muito o nível, né? Na região de Santa Maria da Imperatriz, onde a gente acompanhou ali os rios que atualmente são os responsáveis por abastecer as cidades da Grande Florianópolis, aqui não tem barragem, e aí o que acontece? A preocupação não somente com a plantação, mas também com a falta de água potável para a gente consumir. Fernando, você comentou do ano passado, mas a gente sente mesmo esse reflexo, as consequências desde 2019. Né? Eu lembro que nós mostramos aqui a seca mesmo, né? O tanto que isso afetava aqui várias regiões do estado, as plantações, tudo, Fernando, tudo. A alimentação, inclusive, do gado também, né? E foi um grande problema aqui de Santa Catarina. E sem chuva, a produção no campo fica totalmente comprometida. A gente tem a reportagem para mostrar de Chapecó, da Andriele Zambonin? Em instantes, a gente mostra tudo para você. Tá chegando ele, Cláudio Prisco Paraíso, com a política aqui no nosso SCC Meio Dia. Bora, Prisco! Inclusive, hoje o Prisco vai trazer os detalhes aqui da conclusão das investigações no caso dos respiradores. Pode chegar, senhor Cláudio Prisco, não tenha medo, não. Como é que vamos? Boa tarde, Prisco. Tudo bem, meu caro Certinho? Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Primeiro assunto, pode vir para a tela aqui, hermano. Vamos lá. Os assuntos do Cláudio Prisco, os assuntos da política nesta quinta-feira. Vamos rememorar. Não precisa fechar ainda não, Romeu. Vamos rememorar um pouquinho antes de tu fechar. Seguinte, lá em março do ano passado, quando desencadeada a pandemia, tivemos aquele episódio lamentável, poderia até dizer criminoso, da compra fraudulenta, superfaturada e com pagamento antecipado sem garantias dos 200 respiradores que custaram 33 milhões de reais e nunca chegaram. Nunca chegaram. Agora, recentemente, o governo do Estado, inclusive, se manifestou via Procuradoria-Geral do Estado de que 96% desses recursos já estariam, de alguma maneira, protegidos, recuperados em relação ao prejuízo do erário público. Tivemos, inclusive, Fernando, aquele circo que foi a CPI, antes dos 2 pedidos de impeachment, ali foram 2 grandes teatros, mas antes teve o circo da CPI, uma vergonha completa, palanque para uma série de deputados que esperavam se eleger prefeitos de suas cidades e tomaram uma ré sem precedentes na história eleitoral de Santa Catarina, considerando as circunstâncias. Pois muito bem, depois de tudo isso, ontem o Ministério Público Estadual ajuizou ação penal aqui na Justiça Estadual relacionada a 14 personagens denunciadas, 5 agentes públicos e 9 empresários, nos mais variados crimes por conta dessa situação da compra dos respiradores. Agora sim, Romeu, aí nós temos Douglas Borba, que foi o primeiro secretário-chefe da Casa Civil, Elton Zeferino de Souza, secretário da Saúde, ambos ocuparam os respectivos cargos durante o início da pandemia, estavam sempre perfilados com o governador naqueles boletins diários, e, finalmente, Amândio João da Silva Júnior, que sucedeu Douglas Borba, que chegou a ser preso. Só que a passagem de Amândio foi muito curta, e ele foi demitido sumariamente pelo governador, porque antes de assumir a secretaria, depois de deixar o governo, porque ele ocupou também a secretaria adjunto, o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por conta desse intervalo em que ele estava fora do governo, ele fez algumas conversas sobre questões relacionadas aos respiradores. Daí levantaram suspeita contra ele. Um belíssimo quadro e um cidadão de bem, que fique registrado. Aliás, sempre disse isso aqui. Ele ficou de fora. Ele não foi denunciado. Portanto, se fazendo justiça com Amândio João da Silva Júnior. Agora, com relação, Fernando, aos outros 2,
A questão é a seguinte: todos os 5 agentes públicos, com base na ação penal, o Ministério Público não identificou prática de corrupção dentro do governo por conta dos 33.200.000 respiradores. Apenas no trabalho realizado pelos empresários, trabalho entre aspas, a iniciativa dos empresários. Só que, Fernando, a denúncia contra Douglas Borba é dito o seguinte, que ele apresentou a empresa para o governo. Perguntamos, apenas apresentou ou estava imaginando oferir vantagens ilícitas por fora por conta disso? Não estou acusando, estou fazendo uma ponderação que certamente será alvo da apreciação agora pela Justiça. Já Elton Zeferino, que eu tenho também boas recomendações e intuição de que não teve nenhuma participação, acabou sendo punido por imperícia administrativa, assim como os outros 3 servidores da Secretaria da Saúde. Próximo telão. Aqui nós temos Carlos Moisés, que ficou de fora, à direita Benedito Gonçalves, ministro do STJ, que foi o relator. Por que STJ? Porque lá atrás, maio, junho, quando o Ministério Público Estadual percebeu e verificou, constatou uma citação a uma eventual participação do governador nessa operação, aí o Ministério Público imediatamente mandou para Brasília. Questão de foro privilegiado, o governador, ou todos os governadores, respondem ao STJ. O STJ demorou, levou 1 ano. Por isso que o Ministério Público Estadual não apresentou essa ação penal mais cedo. Ficou muito parado lá. E não apenas o STJ, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas e a Polícia Federal, todos eximiram Carlos Moisés de qualquer responsabilidade, bem como agora nessa ação penal. Vamos agora acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, Fernando. Recentemente, o governo lançou uma plataforma monitorando a recuperação desses recursos. Segundo o governo, 96% já teriam sido recuperados ou estão bloqueados. É o assunto encerrado nesse assunto? Sobre o aspecto político. A verdade é a seguinte, foi uma estratégia. O governador é candidato à reeleição. A questão dos respiradores, mesmo com ele fora de qualquer suspeita, mas o assunto está sobre a cabeça dele, no contexto político, considerando a exploração eleitoral no próximo ano. Então, o governador gravou um vídeo dizendo que também o Estado tem interesse em saber onde estão os 33 milhões e que 96 já foram protegidos, foram recuperados, já estão sob controle, falta encontrar os outros 4%. Então, uma estratégia de não ficar na defensiva, de ir para a ofensiva para tentar neutralizar o prejuízo na campanha eleitoral. É isso aí. Vamos lá, próximo assunto. Feito? Muito dinheiro, hein, Prisco? Fecha isso aí. Que coisa maravilhosa, hein? Todo brasileiro lembra dessa imagem. Deixa a imagem, Romeu. Vamos deixar mais um pouquinho. 51 milhões de reais em malas, num apartamento que não era habitado, na capital baiana, Salvador. De quem era o apartamento? Dos irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima. Gedel, assim como Lúcio, foi deputado, mas também foi ministro de Estado. Era uma das cabeças coroadas do MDB, era um dos 6 mais próximos a Michel Temer, uma figura ilustre. Certamente isso aí, Fernando, foi resultado de salários que os irmãos receberam e não depositavam em banco, achavam melhor guardar nas malas. Só que eles precisavam ou precisariam ganhar um belo salário para acumular isso num período tão curto, de 1 ano, 2 anos. Pois é. Debaixo do colchão. É brincadeira, né? Agora, a brincadeira maior, próximo telão, está aqui. No Supremo Tribunal Federal, sempre ele, sempre o Supremo. Muito bem. Edson Fachin, à esquerda, foi o relator.
e decidiu pela manutenção da condenação dos irmãos Vieira Lima e também da progenitora de ambos, que estava com participação. Ele não recuou nada. Parabéns para o ministro Edson Fachin. A exemplo de Carmen Lúcia, o acompanhou. Só que aí depois entrou o novo decano do Supremo, Gilmar Mendes, que foi contra, a exemplo de Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, PSDB, Ricardo Lewandowski, indicado pelo PT, Lula da Silva, e Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro. Agora, mais recentemente, foi o voto de Minerva, porque Fernando, Gilmar e Ricardo, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, votaram pela anulação da condenação no que diz respeito à associação criminosa. Manteve lá lavagem de dinheiro, outras coisitas menores, mas a condenação mais grave, a associação criminosa, eles votaram contra, votaram pela anulação. E o voto de Minerva, pela anulação, foi do mais novo ministro do Supremo, Nunes Marques. Ou seja, é um estímulo à impunidade. Aquele pobre, coitado brasileiro, que ganha o seu dinheirinho suado e que se comete o mínimo deslize, ladrão de galinha, esse vai para o presídio, esse vai para a prisão. Agora, ex-deputados que roubaram, meteram a mão no baleiro, aí eles são protegidos pelo Supremo. Pela Suprema Corte. Próxima tela, é ele que vem, será? É ele. Não, eu não posso deixar de falar. Ontem eu comentei que o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, pelo visto, eu disse aqui que ele ainda se considerava secretário de Segurança Pública de São Paulo. Porque para dizer para os senadores, todos fichas sujas, que foram visitá-los, a cúpula da CPI do circo, que foram prestar solidariedade pelo pedido de impeachment patrocinado por Jair Bolsonaro contra ele na última sexta-feira e que já foi para o arquivo ontem por decisão de Rodrigo Pacheco. Sobre isso a gente fala amanhã, sobre Rodrigo Pacheco e essa sua decisão. Mas muito bem, aí eles foram lá prestar solidariedade a Alexandre de Moraes, que aceitou recebê-los, vejam só, a maioria deles, uma série de processos no Supremo. Agora, o mais curioso de tudo é que ele informou que está conversando com o secretário de Segurança Pública. Então, acho que ele é ministro da Justiça ainda. Ele já foi lá de Michel Temer e o presidente o indicou para o Supremo. Ele, como ministro da Justiça, conversando com o secretário de Segurança dos estados para saber como é que vai a mobilização para 7 de setembro, tudo bem. Agora, o ministro do Supremo tem tempo, esse Alexandre de Moraes, hein? E qual é a função dele para contactar com o secretário de Segurança? Onde que nós estamos? Isso é uma aberração, isso é um escândalo. E não acontece nada. E os senadores acharam tudo absolutamente normal. Realmente, estamos no final da linha, meu caro Fernando. Próxima tela é a frase: Lula, não há candidato com autoridade moral para falar de corrupção do PT. É um grande cara de pau. Boa tarde. Uma boa tarde. Intervalo.